pessoal, na aula de hoje vou trabalhar com vocês esse modelo de bolsa usando o fio náutico. Essa bolsa ela ficou bem bacana, ela tem essas pregas laterais que ficam bem legais na bolsa, porque o saco da bolsa embaixo ele fica bem espaçoso. Aliás, falando em espaço, essa bolsa ela tem 22 centímetros de altura e 30 de largura. Eu escolhi essas alças em couro sintético que ficam bem bacanas também, combinando bem com a cor do náutico, e botões de imã, o que deixa ela bem fechadinha. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à aula de hoje. Para fazer a bolsa, eu vou usar o fio náutico da Círculo. Eu escolhi esse tom de verde militar, que é o 5368, verde militar. O fio náutico, ele vem em novelos, assim, com 500 gramas, como vocês estão vendo aqui. E ele rende super bem, tanto que essa bolsa já é uma bolsa de tamanho médio. E eu fiz com apenas um novelo e ainda sobrou um pouquinho. Vou usar fundo para bolsa, de couro sintético. Eu usei, combinando com esse tom de marrom claro, as alças. Essa aqui já é um tom de café mais escura, um marrom mais escuro. Vou usar também botão de imã e agulha para crochê número 5 até número 6 aí, dependendo se você tiver o ponto mais apertadinho, use a agulha mais grossa. Então, como eu disse para vocês, apenas um novelo para confeccionar a bolsa, um par de alças, o fundo, e você vai precisar também de agulha e linha de costura para costurar o botãozinho de imã. Durante a aula eu também falo mais sobre esse botãozinho de imã, que é super interessante para ser usado no crochê, porque ele não tem aquela garrinha que fica aparecendo no lado direito. Bem, pessoal, e todos esses materiais, incluindo toda essa variedade de acessórios para bolsas, vocês encontram na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aí em cima no vídeo o link do Mega Armarinho, para que depois você visite a loja e confira todas as novidades. Afinal, o Mega Armarinho é o seu armarinho virtual, onde você compra e recebe com rapidez e segurança aí na sua casa. Vamos dar início à confecção da bolsa preenchendo o fundo. O fundo tem todos esses furinhos, onde vamos passar o fio e começar a formar a base da bolsa. Aqui eu já queimei a pontinha do fio, para que ele não corra o risco de desfiar. Faço um nozinho aqui na agulha e eu venho aqui em um dos cantos. No canto, eu passo a agulha e fecho como se eu trabalhasse um ponto baixo. Nos cantinhos, nos 4 cantos, eu faço 2 pontinhos no mesmo furinho. Então, passo a agulha, puxo e fecho como se fosse um ponto baixo. No restante dos furinhos, eu faço só um ponto, passo só uma vez. Então, passo a agulha, busco a laçadinha e fecho. Próximo ponto, passo a agulha, busco a laçadinha e fecho. Dessa forma, eu vou trabalhar aqui em volta de toda a carreira, sendo que nos furinhos do canto, nos 4 cantinhos, eu faço 2 pontos, passo a agulha preenchendo 2 vezes, como vocês viram aqui nesse primeiro. Eu vou dar toda a volta e venho para iniciar já a parte da base em crochê. Eu já finalizei toda a volta e quando eu chego aqui no último buraquinho, eu fecho com um ponto baixíssimo, unindo o primeiro ao último ponto.
subo uma correntinha e agora eu trabalho um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu ainda não vou trabalhar o ponto baixo centrado, pois eu tenho que formar a base. Então, eu venho um ponto baixo para cada, até circular toda a base. Ele já vai começar a curvar, formando aqui a parte da separação do fundo e da parte de cima da bolsa. Aqui eu já dei a volta em toda a carreira e quando eu chego aqui, no primeiro ponto que fizemos, eu não faço o ponto baixo normal. Aqui eu tenho as correntinhas, eu pulo, venho no primeiro ponto e aqui eu vou centrar o ponto, ou seja, eu vou pegar bem nesse Vzinho que eu tenho abaixo da laçada e vou fazer o primeiro ponto baixo centrado. Eu não trabalho pegando normalmente aqui no buraquinho que se forma do ponto. Logo abaixo do buraquinho, quando eu olho, se forma esse Vzinho, ó. Uma laçada pra cá, outra pra cá. Então, ao invés de passar a agulha aqui normalmente onde passamos no baixo, eu passo bem no meio desse Vzinho. Essa é a única diferença. Na verdade, ele é um ponto baixo, só a forma de pegar onde passamos a agulha que muda. Então, ao invés de passar aqui no buraquinho do ponto, eu venho logo abaixo, ó. Em todos os pontos, se forma esse Vzinho logo abaixo da parte de cima do ponto onde se forma o buraquinho. Então, eu venho e passo aqui por dentro. Agora, eu não tenho mais começo e final da carreira. Eu já subi em cima aqui do primeiro ponto e trabalhei o meu ponto. Então, agora, carreiras em espiral, carreiras circulares, trabalhando sempre dando a volta em toda a carreira, fazendo os pontos centrados. Aí, vocês vão me perguntar, professora, tem que marcar a carreira? Se você quiser marcar aqui o comecinho da carreira, pode marcar, mas você pode trabalhar tranquilamente, porque como eu tenho o nozinho inicial aqui, então, toda vez que eu passo pelo nozinho, que eu chego no nozinho, olhando aqui, ó, na parte de dentro, eu sei que eu completei uma carreira. Eu vou trabalhar dessa forma até atingir a altura desejada para minha bolsa. Seguir trabalhando e aqui eu tenho 36 centímetros na largura e 19 centímetros na altura. Agora, eu vou fazer as pregas do lado para depois irmos para a parte do acabamento. Olhando lá na parte de dentro, eu parei bem na direção da carreira onde começamos a trabalhar. Aqui, tanto de um lado quanto do outro, eu marquei 8 pontos, me guiando aqui pela lateral. Então, aqui, ó, eu tenho a lateral da bolsa e eu marquei 8 pontos para fazer essa prega. Do outro lado, a mesma coisa. E aqui é bem simples, o que eu faço? Eu vou passar a agulha nesse pontinho onde eu coloquei o marcador e passo, sem terminar o ponto, lá onde eu coloquei o outro marcador. Também trabalhando o ponto baixo centrado. Ajusto e passo por dentro dos dois. Então, aqui eu já formei a prega da bolsa desse lado, ó, como que ela já fica bem bacana. Então, agora, eu continuo trabalhando em ponto baixo centrado, até chegar lá ao outro lado, onde eu repito o mesmo processo. Já percorri toda a lateral e cheguei novamente aqui nos marcadores já do outro lado.
Então, eu venho, passo a agulha nesse primeiro e venho lá onde eu tenho o marcador, 8 pontos depois. E fecho os 2 pontos juntos, formando a prega desse lado. Agora, eu venho trabalhando um ponto baixo centrado para cada ponto de base, até chegar aqui antes da prega, onde eu vou fazer o acabamento de um lado e depois do outro. Já percorri a lateral e agora, 2 pontinhos antes de chegar lá no ponto onde estava o marcador, eu passo aqui, centrando o ponto. Só que eu vou passar, aqui eu tenho os 2 pontinhos sobrando ali desde o início, 4 no total, né? Pulamos 8, então, eu pego aqui, ó, 2 laçadinhas e peguei lá nessa primeira parte da prega, ó. Quando estivermos do lado de lá, eu vou pegar desse lado da carreira mais 2 pontinhos. Então, só para prender e ela ficar bem ajustada, porque agora ela está solta ali dentro, ó. E eu quero que ela fique presa na carreira. Depois, eu venho no ponto seguinte e passo novamente lá na prega, desse lado da carreira, o outro lado, quando eu prender a outra lateral. Fiz os 2 pontos, eu vou tirar esse marcador daqui para ele não ficar atrapalhando. E agora, eu faço. Aqui, deixa eu pegar novamente para fazer ele centrado, porque eu peguei normal. Aí, venho lá na laçadinha, lá atrás eu não preciso centrar lá na prega, mas aqui na frente sim, para que ele acompanhe o desenho do ponto. Depois que eu centrei os 2 pontos, pegando lá na prega, eu faço aqui 1, 2 centrados. E agora, eu faço 2 centrados pegando na prega desse lado. Tirar o marcador aqui, porque senão depois ele já fica mais presinho, mais difícil de tirar. E faço o mesmo processo que eu fiz do outro lado. 1, 2 pontos centrados, pegando lá na parte da prega que está solta atrás. Então, olha só, agora sim, ela já fica bem ajustadinha com a carreira. Eu venho agora percorrendo toda a base até chegar ao outro lado. Chegando do outro lado, a mesma coisa. Pego 2 desse lado, 2 do outro, para fazer aqui o fechamento completo da prega. Percorri toda a volta, agora eu faço um ponto baixíssimo, passo pelas 2 laçadinhas do ponto, pegando normalmente sem fazer o centrado, e faço um ponto baixíssimo. Eu venho trabalhando toda a volta da carreira, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base, até chegar aqui no primeiro baixíssimo, circulando toda a volta. Já percorri toda a volta fazendo pontos baixíssimos e agora eu continuo fazendo um acabamento em pontos baixíssimos. Só que eu vou trabalhar agora pegando só na alcinha de trás do ponto. Então, não pego nas 2, venho só na de trás e faço um ponto baixíssimo. Esse acabamento, ele fica bem bonito e também deixa bem reforçada a base. Então, agora eu continuo trabalhando dessa forma. Cheguei aqui ao final da 5ª carreira. Eu continuei percorrendo, fazendo
ponto baixíssimo sobre ponto baixíssimo, sempre pegando na alcinha de trás. Aí ficam esses relevinhos aqui ao longo da base e deixa um acabamento bem bonito. Agora que eu já cortei o fio, eu só levo ele aqui pro avesso, depois vamos arrematar, queimando e fazendo o acabamento por completo. Depois que eu passar aqui por dentro de uma laçadinha que estiver mais próxima aqui, passo a agulha, formo uma nova laçada e só deixo ele aqui para arrematar depois. Depois eu desfaço aqui e arremato certinho, passando os fios por dentro e sempre lembrando de queimar a pontinha para que não desfie. Agora, eu vou colocar as alças. Eu escolhi essa alça nesse tom de caramelo, um marrom mais claro. E ela é bem legal porque ela já tem esses furinhos, então com a agulha de tapeçaria fica bem fácil para fazer a costura. Depois ainda temos a parte do arremate e colocação do botão de imã. Aqui, eu já fiz a costura da alça de um dos lados, depois eu também mostro como colocar o botão de imã. Agora, eu vou fazer a marcação do outro lado para colocar a segunda alça. Ela é bem prática de ser colocada, porque ela vem com esses furinhos. Agora, vocês vendo também aqui mais de pertinho como é bonito o acabamento dessa alça que você também encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou fazer a marcação e a colocação junto com vocês. Eu optei pela costura com o próprio fio náutico, então você tem que passar aqui por uma agulha de tapeçaria mais grossa para que ela passe aqui o fio, já que ele é um fio mais grosso. A minha até ficou bem justinha, mas passou assim tranquilamente. E aqui o furinho também, ó, ele é bem tranquilo para passar o fio, mesmo ele sendo um fio mais grosso. Então, agora eu vou fazer a marcação e já volto para a costura. Aqui eu coloquei os marcadores, tanto de um lado quanto do outro. É opcional a distância entre um lado e outro da alça e também aqui as carreiras que você vai colocar para baixo. Eu optei aqui por contar 8 carreiras de um lado, 8 do outro, e eu deixo a bolsa dobrada bem retinha nas laterais. E contei aqui em torno de 3 dedos de cada lado. Sempre conto também as carreirinhas aqui, para ver se bateu certinho o tamanho de um lado e do outro. Depois disso, eu venho com a minha agulha de tapeçaria, lá de dentro, aqui pro lado de fora. Essa alça que eu escolhi, ela tem uma pontinha. Ah, gente, outro detalhe, aqui, ó, eu sempre procuro sair bem no meio do fio, aqui no meio do ponto, né? Sem pegar entre as tramas do fio, porque daí fica mais fácil pra passar, ó. Eu deixo um pedacinho de fio lá no avesso e eu venho com a minha alça. Essa que eu escolhi, como eu estava dizendo pra vocês, ela tem essa pontinha central, então fica ainda mais fácil pra gente se guiar pra costura. Ela tem esses 3 furinhos, então eu passei aqui em um deles e voltei aqui desse lado. Então, ó, vocês vão ver que nesse central eu fiz passei 2 partes pela alça. O fio náutico, ele é um fio bem resistente, então, a gente não precisa passar tantas vezes assim. Saio lá no avesso. Pra vocês vai ficar mais fácil ainda, porque aqui eu tô em cima da bancada, então, ele dificulta um pouquinho pra puxar o fio. Então, ó, saí lá no avesso.
Então, já tenho um dos ladinhos. Depois, volto ali no outro lado. Deixa eu virar aqui, que acho que vai ficar mais fácil, para que eu possa ver a costura. Vem desse lado, agora saio lá, aqui do outro lado, ó, um pouquinho mais pra frente, só pra sair no outro furinho. Volto no mesmo, porque como eu disse pra vocês, nesse central eu vou fazer passar duas vezes. Olha lá, ó, sem grandes mistérios. Então, vou dar uma puxadinha aqui no primeiro fio. Ó, já tem essas duas partes costuradinhas. Depois, eu trago ele por dentro dos fios um pouquinho mais pra cima, repito o mesmo desse lado. Levo por dentro dos fios. Quando eu digo levo por dentro dos fios, é que eu não vou passar direto para que esse fio fique cruzando ali. Eu trago ele assim, ó, passo por dentro de uma laçadinha, passo por dentro da outra, e depois eu saio aqui próximo de onde eu quero deixar a minha costurinha. E de novo, ali, entre os pontinhos. Então, já foi mais um ladinho. Depois, eu venho lá no outro lado e repito o mesmo processo de costura. Não deixo ele torcido, viro aqui para ele ficar retinho e repito o mesmo processo lá do outro lado. Aqui, eu já fiz a costura nos 3 furinhos, e aqui, no lado avesso, eu faço o arremate. Então, eu venho, passo por dentro de uma laçadinha. Nessa laçadinha, eu já faço o nozinho. Então, a laçada, passo fiozinho por dentro, faço um nozinho. Depois, eu venho trazendo por dentro de várias outras laçadas. Então, passo por uma laçadinha, posso fazer novamente esse nozinho. E, claro, lembrando, no final, eu sempre queimo a pontinha para que ela não desfie. Então, agora, eu só passo por mais alguns pontinhos, corto o fio, queimo a pontinha para não acontecer de desfiar, e depois já tenho essa parte finalizada. Venho do outro lado e repito o mesmo processo. Depois da costura das 2 alças, agora eu vou para a costura do botão. O botãozinho, como eu mostrei para vocês, é esse botãozinho de imã, e ele tem os 4 ganchinhos nas pontinhas. Então, pra gente que faz o crochê, é muito mais fácil do que aquele botãozinho de garra, porque eu coloco ele aqui centralizado, ó, aqui eu coloquei um marcador, justamente para mostrar aqui bem o centro, né, marcar o centro. E eu venho com a linha e agulha de costura e eu costuro passando a agulha por cada um desses 4 cantinhos. Do outro lado, eu também tenho, ó, os 4 buraquinhos, os 4 ganchinhos. E eu vou posicionar na mesma direção. O meu aqui, eu vou colocar aqui nessa parte em pontos baixíssimos. Então, eu posiciono na mesma direção que eu já costurei o outro, do outro lado. E quando eu coloco um do lado em cima do outro, ó, fechando, ele vai deixar a bolsa bem fechadinha e fica bem seguro também, porque costurando os 4 ganchinhos, ele com certeza fica bem preso. E fecha super bem, ó. A gente até ouve o barulhinho dele fechando, porque ele realmente é bem resistente. Então, eu vou costurar o meu aqui, costurando um de um lado e um do outro, conforme a marcação
que eu fiz, arrematar as pontinhas e dessa forma já teremos essa parte do acabamento finalizada. Aqui eu já finalizei a costura do botãozinho de imã e com isso eu também finalizo a bolsa, finalizando também a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse modelo e até a próxima aula. Tchau, tchau!